Olá, querido aluno, seja bem-vindo ao nosso curso Relacionamento Discipulador. Você está iniciando mais uma aula online, nosso curso RD Online. Dessa vez, vamos estudar o capítulo 12 do nosso livro, A Vez do Discípulo. Jesus está chegando ao final do seu ministério. Ele passou tanto tempo com os seus discípulos, ensinou a eles, ministrou junto com eles, mas chegou a hora dele cumprir a sua principal missão: morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia e ascender aos céus. Antes de começar a nossa aula, vamos ver esta cena? When the Holy Spirit comes to you, you'll receive power. The power of the Holy Spirit can be with you all, wherever you are. Go into the world and preach the gospel to all creation. Peace be with you. My brothers, my sisters, we have work to do. Tema da nossa aula de hoje: A Vez do Discípulo, capítulo 12 do nosso livro Relacionamento Discipulador. Vamos continuar falando sobre o RD de Jesus, mas hoje nós vamos abordar 3 aspectos: liberando os discípulos, treinamento na prática e até onde vai o RD. Nos acompanhe até o final dessa aula, hein? Nós vamos hoje conversar sobre o final do ministério de Jesus, a época em que ele envia os seus discípulos e também a época em que ele se despede dos seus discípulos. E nós passamos a nos perguntar como isso se dá, como acontece, como Jesus se programou para esse momento. Hoje nós vamos ler textos bíblicos, vamos acompanhar tudo que Jesus fez e vamos aprender como discipuladores o que isso tem a ver com a nossa prática. Vamos começar pensando que Jesus avisou os seus discípulos que não ficaria com eles para sempre. Houve um momento do ministério de Jesus que ele iniciou essa conversa com eles. Ele começou a falar sobre uma realidade que até ali ele não tinha falado ainda aos seus discípulos. Ele informa que eles deveriam vigiar para não serem enganados em sua ausência. E aí eu quero chamar a sua atenção para alguns textos bíblicos que demonstram essa realidade. Primeiro, Mateus 16, 21. Podemos ler juntos? Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria.
Outro texto bíblico está em Mateus 26:2. Jesus diz assim: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Gente, até aqui, nessa nossa caminhada, na caminhada também de Jesus com seus discípulos, esse assunto da crucificação ainda não era o assunto principal. Relembre comigo, Jesus teve o seu tempo em que ele selecionou os seus discípulos, Jesus teve o seu tempo em que ele ensinou aos seus discípulos, Jesus teve o seu tempo em que ele ministrou junto com os seus discípulos, realizando curas e milagres, mas agora chegou um momento em que Jesus inicia um assunto novo. Ele está dizendo: eu tenho uma missão no final de tudo isso, e essa missão me leva à cruz. Por isso, Jesus queria que os seus discípulos estivessem prontos para enfrentar o mundo por si mesmos. É, isso mesmo. Ele diz, por exemplo, em João 16:33, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é que eles agora não seriam mais os coadjuvantes, eles passariam a ser os atores principais dessa missão. Jesus sairia de cena e eles agora seriam os personagens que teriam toda a ação. Então Jesus prepara os seus discípulos para essa realidade. Jesus preparou os discípulos para a sua ausência, não para a sua presença. Entenda, Jesus não andou com os seus discípulos dizendo a eles que faria tudo todo o tempo. Não, ele estava dizendo a eles e passou a dizer em um certo momento do seu ministério de que ele não ficaria mais com eles. Você pode ler isso com bastante ênfase, por exemplo, no Evangelho de João, a partir do capítulo de número 13. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Ali há um relato do discurso de Jesus na última Páscoa, a última ceia que eles estiveram juntos. Era um momento de despedida, de treinamento para que eles continuassem. Bom, o que isso tem a ver conosco que somos discipuladores? Como discipuladores, nós temos que trabalhar e orar o tempo todo, em todo o tempo, a fim de que não nos tornemos imprescindíveis. Você não pode se imaginar que o seu discípulo sempre dependa de você. Você tem que dar a ele a oportunidade de andar com as próprias pernas. Isso tem que ser sempre desde o início. Isso vale para nós como discipuladores, que a nossa personalidade não deve ser o fator motivador e agregador dos discípulos. Os discípulos não podem querer estar do seu lado ou continuar na sua caminhada de fé porque estão ao seu lado, mas sim o fator motivador e agregador deve ser o amor e a vida de Cristo neles. Você tem o papel de direcionar os seus discípulos a Jesus, de fazer eles enxergarem Jesus, de fazer eles conhecerem Jesus. Você, como discipulador, precisa da marca de um verdadeiro discipulado. E essa marca é a frutificação. E ela só vai acontecer se ensinarmos cada discípulo a encontrar em Cristo a sua própria fonte de vitalidade espiritual. Você precisa fazer o seu discípulo enxergar Jesus como o único
que pode dar a ele tudo que ele precisa. Gostaria de lembrar a você que o próprio Jesus fez isso. Em João, nós temos pelo menos 7 afirmações de Jesus de que ele é o foco. Posso lembrar com você rapidinho? Jesus disse em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, ele disse, eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10, ele tem 2 afirmações, eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Em João capítulo 11, ele ainda diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo 14, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João capítulo 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Então, o discípulo que é discipulado por você, do seu relacionamento discipulador, ele tem um compromisso, um relacionamento com Jesus. Cristo é a videira, nós somos os ramos. O discípulo de Cristo permanece nele e esta é a razão da frutificação. Esse texto de João capítulo 15 é muito especial. Por exemplo, o versículo de número 5, quando Jesus diz aos seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Os nossos discípulos vão frutificar quando eles estiverem ligados a Jesus, assim como um ramo está ligado à videira. É de Jesus que eles recebem toda a capacidade, é de Jesus que eles recebem toda a alegria, toda a graça necessária, é de Jesus que eles recebem tudo que eles precisam. E olha, essa deve ser uma realidade da nossa vida como discipuladores, para que seja imitada pelos nossos discípulos. Por isso, houve uma formatura dos discípulos. Houve um momento em que Jesus os abençoa e ele faz isso liberando-os para a multiplicação. Isso está registrado em Lucas capítulo 24, versículos 50 e 51. Diz assim, e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. É como se o relacionamento discipulador tivesse um começo, um meio, mas também um fim. Um fim na sua relação de dependência, um fim na sua relação de coadjuvante, do discípulo ser aquele que apenas recebe, apenas aprende. Há um fim para isso, houve um fim para isso com os discípulos de Jesus, haverá um fim para nós como discipuladores. O discipulador que aprende com Jesus evita qualquer tipo de dependência emocional ou afetiva, principalmente que impeça a multiplicação. Já pensou? Você cuidar de alguém e essa pessoa se sentir tão dependente de você. Ela não consegue ler a Bíblia sozinha, ela não consegue orar sozinha, ela não consegue falar do Evangelho para outra pessoa sozinha, ela não consegue ir à igreja, ela não consegue enfrentar uma dificuldade se não falar com você que é o discipulador. E isso vai impedir o caminhar natural do seu discípulo, que é a frutificação e também a multiplicação. O discipulador não acumula discípulos, mas libera os seus discípulos para a multiplicação. Eu sei que é uma imagem difícil você pensar, ficar distante do seu discípulo depois de tanto tempo juntos, depois de tanto tempo que você investiu na vida deles. E uma das imagens que mais representa o relacionamento discipulador é a paternidade e a maternidade. Pois é, na paternidade e na maternidade há um tempo em que nós nos despedimos dos nossos filhos. Despedimos entre aspas,
Não perdemos toda a relação com eles, mas eles se tornam independentes. Eles podem tomar as suas decisões. Eles aprenderam a ler a Bíblia, eles aprenderam a ouvir a voz de Deus, eles aprenderam a andar com as suas próprias pernas e nós liberamos eles para a multiplicação. Jesus, para fazer isso, ele estava sempre treinando os seus discípulos. Jesus era visionário, ele sabia o que viria à frente. Por isso ele aproveitou cada oportunidade para fazer isso. O discipulador, portanto, deve treinar os seus discípulos para o final da caminhada juntos, assim como Jesus fez. Gostaria que você lembrasse do uso do cartão-alvo de oração. Quando nós iniciamos o relacionamento discipulador, nós já dizemos a eles que eles precisam orar com alguém, que eles precisam ter alguém junto com eles, que eles precisam repetir o que nós estamos fazendo. Sendo assim, o seu discípulo, ele vai sim, com certeza, ter pessoas em volta dele para também ter um relacionamento discipulador com eles. Vamos dar uma olhada juntos num momento de Jesus com os seus discípulos, que foi um treinamento para eles. Esse momento foi o momento da multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos ver isso em vídeo e logo após entender as implicações para nós? Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes vós de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Jesus foi intencional em incluir os seus discípulos no serviço à multidão. Você conseguiu observar? Jesus deu aos discípulos a oportunidade de servir.
Jesus deu aos seus discípulos a oportunidade de fazer junto com ele. Eles não só olharam, eles não eram apenas passivos, digamos assim, na obra e na missão, mas eles estavam ali atuando. Jesus também os desafiou a agir. E ele disse, por exemplo, Mateus 14,16, providenciem vocês mesmos alimentos para elas, para as pessoas, para aquela multidão. Com isso, Jesus ensinou que os discípulos deveriam se ocupar das respostas e não apenas de levar os problemas até ele. Por quê? Porque eles iriam lidar com situações lá na frente em que eles precisariam ter atitudes. E isso aconteceu de forma maravilhosa. Esse evento da multiplicação ensinou aos discípulos que eles precisavam assumir um papel ativo nessa missão. O discipulador deve ensinar os seus discípulos a colocar os seus dons e talentos em prática, em favor das pessoas. Veja, em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo, escrevendo aos crentes da cidade de Éfeso, ele diz: Ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Imagine você, aquelas pessoas lendo essa carta e dizendo assim: qual será o meu papel? Qual será a minha função? O que Deus designou para mim? Será que serei um apóstolo? Será que serei um profeta? Será que serei um evangelista? Nós precisamos, na condução dos nossos discípulos, dar a eles a oportunidade de servir, de participar. Eles têm que fazer junto conosco. Jesus estava sempre exemplificando e ensinando, com o objetivo de treinar os seus discípulos para a sua ausência. Uma coisa que precisamos aprender sobre Jesus é que ele ensinava e mostrava. Mostrava e ensinava. Jesus era prático. Jesus não tinha teorias. Jesus chamou os seus discípulos para perto dele, para que eles vissem todas as realidades, todos os princípios na prática. Se você pegar o Sermão do Monte, que foi o maior sermão que Jesus ensinou, e você ler ponto por ponto daquele sermão, você tem que imaginar que tudo aquilo os discípulos viram Jesus fazendo. Todos os seus ensinamentos eram práticos. Jesus não queria que os seus discípulos ficassem dependentes dele para sempre. Por isso, o discipulador precisa dar ao seu discípulo a oportunidade de participar do seu ministério. O que você faz na igreja? Onde você atua? Quais são os seus dons e talentos? Traga o seu discípulo para perto de você. Traga o seu discípulo para ver, enxergar, participar junto com você dessas ações. Isso é um treinamento, um ensinamento. Você está fazendo dessa pessoa uma possibilidade de continuar aquilo que você faz. Quero chamar sua atenção para que você não faça tudo sozinho, principalmente quando falamos de ministério. Você conhece alguém que tudo que essa pessoa faz, só ela faz? Mas você conhece alguém que é sempre motivador para as pessoas fazerem juntos e ele sempre está se multiplicando? As pessoas chegam perto dele ou dela e logo aprendem e logo fazem também. Que maravilha! Esse foi o comportamento de Jesus.
O discipulador precisa dar ao seu discípulo a oportunidade de descobrir qual é o seu próprio ministério. Além de participar do ministério, do seu ministério, você tem que se esforçar para conhecer o seu discípulo. E conhecendo o seu discípulo, você precisa dar a ele e a ela a oportunidade de desenvolver os seus dons e os seus talentos. Isso vai ser fantástico, principalmente porque o Espírito Santo de Deus deseja usar o seu discípulo na missão do reino de Deus. O perfeccionismo é um dos grandes inimigos do relacionamento discipulador. Você sabe por quê? Porque se você pensa que tudo que você faz é o melhor e alguém que chega perto de você não pode errar nem um pouquinho, então isso vai te prejudicar muito, porque o seu nível de expectativa das pessoas é muito alto e as pessoas não vão conseguir cumprir as suas expectativas. Por isso, nós precisamos deixar que os discípulos cometam erros. Se eles fizerem isso, nós teremos a única forma, a única possibilidade de corrigi-los. Tem que deixar eles experimentarem, tem que deixar eles pensar, tem que deixar eles agir, deixa que eles deem os seus passos. Quando eles errarem, claro, nós devemos mostrar com muito amor em que falharam e instruir para que tenham sucesso da próxima vez. Assim, nós estaremos ensinando aos nossos discípulos, nós estaremos dando a eles a oportunidade de aprender e de praticar todos os princípios do reino de Deus. O método de Jesus era muito simples. Os discípulos o veem fazer e logo depois é a vez deles. Isso aconteceu em quase todas as histórias bíblicas. É muito interessante ler o Evangelho de Lucas e em seguida ler o livro de Atos dos Apóstolos, principalmente porque foi escrito por Lucas e é uma continuação, são 2 livros do mesmo autor para o mesmo destinatário, mas mostra para nós a evolução dos discípulos de Jesus. No Evangelho de Lucas, nós temos Jesus em ação e os discípulos ajudando. Em Atos dos Apóstolos, nós temos os próprios discípulos de Jesus agora em ação. Se Jesus curava, os seus discípulos também estão curando em Atos dos Apóstolos. Se Jesus ensinava, os seus discípulos estão também ensinando em Atos dos Apóstolos. O discipulador não pode exigir de seus discípulos nada além do que tem exemplificado. E isso é muito importante. Os seus discípulos podem ler sobre os assuntos na Bíblia, em livros. Os seus alunos, os seus discípulos, podem ouvir sobre os assuntos em muitos materiais disponíveis na internet. Mas apenas no relacionamento com você é que eles verão isso na prática. Como eles aprenderão a tratar bem a esposa? Como eles verão uma criação de filhos segundo a Bíblia? Como eles verão uma vida honesta nos negócios? Bom, talvez você queira exigir tudo isso dos seus discípulos, mas você precisa exemplificar. Sabe o que acontece quando nós não exemplificamos? Nós queremos ensinar, mas os nossos discípulos já nos conhecem e eles não conseguem nos ouvir. Que
bom que estivemos juntos nessa aula. Quero convidar você agora a realizar o exercício online. Quero convidar você a ver o resumo do capítulo e continuarmos juntos nesse aprendizado sobre relacionamento discipulador. Até a próxima aula. Que Deus em Cristo vos abençoe.